Boa tarde, graça e paz a todos aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa Escola Bíblica Discipuladora para a gente dar continuidade ao estudo aqui do livro de Malaquias, que a gente está iniciando e colocando em prática o método de estudo bíblico que a gente está estudando aí na nossa Escola Bíblica Discipuladora. Nós começamos a falar na semana passada sobre a aplicação prática do método de estudo bíblico, método de estudo sintético, sendo que para a gente aplicar esse método de estudo bíblico sintético, a gente precisa ler, estudar as informações a respeito do livro que a gente está estudando. Então nós falamos na semana passada sobre o livro de Malaquias, que o significado é: o Senhor é meu mensageiro, né? Ou mensageiro do Senhor, mensageiro de Deus, mensageiro de Jeová, a mesma coisa. E a gente falou sobre o propósito do livro. Qual que é o propósito do livro de Malaquias? Conclamar a abatida e desanimada comunidade que vivia na terra prometida após o exílio para uma fé renovada por meio do anúncio da vinda do julgamento do Messias. Então esse era o objetivo do profeta quando ele escreveu esse livro, que tem o seu nome como o título do livro, né? Como o significado do livro. Malaquias, mensageiro de Jeová. E a gente falou também sobre alguns pontos teológicos que o livro fala, alguns assuntos, alguns pontos que é abordado no livro. Por exemplo, durante os últimos anos do período do Antigo Testamento, o povo de Israel estava corrompido pelo pecado. O povo estava corrompido pelo pecado. Também um outro ponto teológico que o livro vai abordar é que Deus ofereceu ao seu povo perdão para os seus pecados. Malaquias tinha uma mensagem que batia muito na tecla do arrependimento. O povo precisava se arrepender. O povo sempre insistia nos mesmos pecados que os afastava de Deus. Então tanto o profeta Malaquias quanto outros profetas que desenvolveram um ministério profético no meio do povo de Israel falavam muito sobre arrependimento. Um outro ponto também que é discutido dentro do livro, no contexto do livro de Malaquias, é que Deus prometeu que o Messias viria para purificar a nação, que era uma esperança, né, que o povo tinha, que foi profetizado por Malaquias e outros profetas. Malaquias só confirmou a mensagem profética com relação à vinda do Messias, aquilo que já era profetizado por outros profetas. Um outro ponto teológico que nós encontramos aqui nesse livro de Malaquias é que os ímpios serão julgados e os justos receberão sua recompensa no julgamento futuro. Ou seja, a maldade ela não ia ficar impune. Aqueles que cometiam pecado não iam ficar impunes, sofreriam as consequências que viriam através do julgamento final, quando o Messias viria para julgar também todas as nações. Ok? Com relação ao autor, eu falei também na semana passada, né? O autor de Malaquias é uma questão sujeita a debates por muitos estudiosos, e os especialistas eles estão divididos quanto a se Malaquias seria um nome ou se Malaquias seria um nome pessoal ou um título, né? Tanto o Targum aramaico, quanto a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, sugerem algo diferente de um nome pessoal. O primeiro identifica Malaquias com Esdras, ou seja, nessa versão aqui do Targum aramaico, relaciona Malaquias com o profeta Esdras, ou seja, Malaquias e Esdras seriam a mesma pessoa. O segundo traduz por intermédio de Malaquias como pela mão do seu anjo ou mensageiro. O principal argumento contra a identificação de Malaquias como sendo o nome pessoal do profeta é a ausência de qualquer dado relacionado ao seu pai e o fato de não mencionar o lugar em que ele nasceu.
Essas, entretanto, não são razões suficientes para se rejeitar Malaquias como sendo um nome pessoal. Em todos os outros livros proféticos, um nome pessoal é mencionado, e isso deveria nos levar a esperar o mesmo com respeito a este livro. Assim como acontece com a maioria dos profetas, sabemos muito pouco a respeito de suas circunstâncias pessoais. Para nós é suficiente saber que as palavras desse mensageiro vinham de Deus. Então, eles estão questionando se Malaquias é um título ou um nome pessoal, pelo fato de, no início do capítulo de Malaquias, não mencionar de onde ele veio, quem são os pais, diferente dos outros profetas, que se você ler todo o livro profético, com exceção de Malaquias, menciona o pai do profeta e de onde ele veio, geralmente a linhagem, filho de fulano, cicrano. E no livro de Malaquias, coincidentemente, talvez seja coincidência ou um propósito de Deus, nós não sabemos, não menciona essa parte da genealogia. Então, por isso que alguns estudiosos associam o nome Malaquias ao profeta Esdras, ok? A data e ocasião do livro, em que o livro foi escrito. Malaquias deve ser datado ao redor do tempo de Esdras e Neemias. Sua ênfase na lei pressupõe o ministério de Esdras, de restauração da proeminência e da autoridade da lei. Neemias 8:18. A referência ao governador também situa o livro no período persa. Com base nessa evidência, alguns datam o livro entre a ida de Esdras, por volta do ano 458 a.C., e de Neemias também por volta ali do ano de 445 a.C. Outros colocam Malaquias no período entre as duas visitas de Neemias a Jerusalém, ao redor de 433 a.C. Embora alguns intérpretes coloquem as profecias de Joel após esse período, é mais provável que Malaquias seja o último profeta do Antigo Testamento. Não é à toa que ele está na lista do último livro do cânon do Antigo Testamento. Agora aqui o fato é o seguinte, que Malaquias ele enfatiza muito sobre a lei de Deus, sobre a importância de o povo ter a lei como uma base para a sua ética de vida, né? A prática, né? da ética de vida, como um manual de vida, né? E portanto respeitando a lei, lembrando da lei. Então tudo isso era importante dentro desse contexto em que o profeta Malaquias estava profetizando. Agora é interessante que Malaquias ele era contemporâneo de mais dois profetas, que é o Esdras e Neemias. Cada profeta, como eu disse na aula anterior, ele profetizava uma mensagem, falava uma mensagem diferente. Cada profeta ele teve a sua mensagem dentro daquele contexto em que o povo estava passando por um processo de restauração, tanto de restauração física, com relação às suas moradias, quanto restauração espiritual. A restauração física passava pelo aspecto da reconstrução das suas casas, bem como da reconstrução do templo, que representava a presença de Deus no meio do povo. Sendo que, no caso de Neemias, que foca muito a questão da reconstrução do templo, isso daí era um fato muito importante na vida do povo, na vida espiritual do povo. Por quê? Porque a prioridade do povo era colocar Deus em primeiro lugar. Então, por isso que Neemias já entra dentro nesse contexto, profetizando e desenvolvendo seu ministério e sua mensagem focada na reconstrução do templo. Já Esdras vai falar da reconstrução da lei no coração do povo, né? da importância de o povo se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, e a partir da lei, ter a lei como uma base da sua vida, né? Da sua vida com Deus, e de um novo tempo em que o avivamento espiritual aconteceria na vida do povo, à medida que o povo entendesse que a lei era muito importante
dentro daquele contexto de reconstrução de tudo, porque eles tinham acabado de sair do cativeiro. Então eles precisavam passar por um processo de reforma, tanto reforma física quanto reforma espiritual. Ok? É importante a gente situar o tempo da escrita do livro, porque a gente percebe aí que Malaquias vai profetizar, desenvolve seu ministério no mesmo contexto, no mesmo tempo em que Esdras e Neemias também desenvolvem seu ministério. É óbvio que, se a gente for parar para analisar aqui a mensagem, o conteúdo da mensagem de Malaquias comparativamente com a mensagem, o conteúdo e a mensagem de Esdras, a gente percebe que Malaquias ele fala muito sobre advertências, e ele fala um pouco da lei, né, da importância da lei, mas ele fala muito sobre advertências ao povo, ou seja, focando muito o arrependimento. Por isso que a gente pode dizer que sem erro e sem dúvida nenhuma, que Malaquias e Esdras podem não ter sido a mesma pessoa, porque cada um vai focar em algo que realmente era um ponto em que Deus estava querendo trabalhar na vida do povo, né? A gente pode perceber aí que cada profeta ele falava uma mensagem única dentro daquele contexto. Eles não falavam duas mensagens ao povo, cada um falava uma mensagem diferente. Por isso que a gente vai ver mais de um profeta atuando e desenvolvendo seu ministério no mesmo período em que foi escrito o livro, né? Agora, sobre propósitos e características. A aliança é um dos temas proeminentes em Malaquias. A nova aliança, né? Ele fala sobre arrependimento e fala sobre essa nova aliança. Essa nova aliança seria o quê? Um tempo em que apontava para uma pessoa que traria um novo tempo na vida do povo. Porque até então, todo o sistema da antiga aliança parecia que não era uma forma em que pudesse resolver todo o problema espiritual do povo. Então ele vai profetizar de um novo tempo onde existiria uma nova aliança que seria feita por uma pessoa, como ele fala do Messias, né? Que é essa pessoa que representa a figura de Deus, que viria ao mundo para julgar e para, de uma vez por todas, estabelecer uma aliança perfeita, porque a aliança antiga era uma aliança imperfeita, ok? Porque a aliança antiga também tinha um sacerdote humano, 100% humano, com falhas, que ele oferecia sacrifícios pelo pecado dele e pelo pecado da nação. Já nessa nova aliança, aqui Malaquias também já vai dar alguns aspectos, vai dar alguns pitacos sobre a figura dessa nova aliança, que representada na pessoa de Cristo, do Messias, né? Que seria um tempo totalmente diferente, porque o próprio Deus desceria, se faria de um ser humano, e ele mesmo seria o sacerdote perfeito e ofereceria um sacrifício único de uma vez para sempre, de uma vez por todas. Então, propósitos e características. A aliança é um dos temas proeminentes em Malaquias. Há 4 referências explícitas à aliança aqui dentro do livro de Malaquias. A aliança com Levi, né? Do capítulo 2, verso 4 a 9, que a aliança com Levi consistia no fato de todo sacerdote seria da descendência de Levi. Nenhuma outra tribo proveria sacerdotes, só a tribo de Levi. A aliança dos pais, né? Capítulo 2 e 10. A aliança do casamento. A aliança do casamento era uma aliança que era indissolúvel. Aí ele faz uma ponte com a aliança de Cristo, a aliança do Messias em relação ao novo tempo, a nova aliança, que seria uma aliança indissolúvel, ou seja, Deus permaneceria fiel ao povo, independente de circunstância, porque o Messias seria o sacrifício perfeito. Então, a promessa ela não seria mutável, era uma promessa imutável. Deus não ia falar, eu te salvo, depois não te salvo mais. Entendeu? A aliança do casamento, né, eu falei, e o mensageiro da aliança. Aqui que está a chave da mensagem do livro
que seria a chave e eu diria um texto base do livro aqui de Malaquias, né? O mensageiro da aliança, que ele vai... A gente estudou na faculdade de teologia um aspecto da teologia que é a tipologia bíblica. A tipologia bíblica, principalmente no Antigo Testamento, são figuras que vão apontar para Cristo. Figuras e nomes, alguns nomes do Antigo Testamento que vão apontar para Cristo. Por exemplo, o cordeiro, ele apontava para Cristo, que era o cordeiro pascal, no Novo Testamento. O anjo do Senhor, em alguns textos do Antigo Testamento, vai apontar para Cristo. O filho do homem, em alguns textos do Antigo Testamento, vai apontar para Cristo, que é o Messias. Então aqui no livro de Malaquias não é diferente. Malaquias também tem muitas figuras da tipologia bíblica, de figuras que representam o Messias, que no caso o Messias é Jesus. E aqui o mensageiro da aliança é nada mais, nada menos do que o próprio Cristo, que ele vai falar lá no capítulo 3, verso 1. O mensageiro da aliança é aquele que representa a nova aliança, que é a partir dessa pessoa que Deus ele ia revelar o conteúdo dessa nova aliança, né? Interessante, bem bacana isso. Além dessas referências diretas, o livro ele inicia com a aliança de amor de Deus. A seriedade da incompetência e da infidelidade sacerdotal é vista na erosão da fidelidade do povo comum, os quais profanaram a aliança, capítulo 2, verso 10, ao serem desleais uns para com os outros, no casamento, e nos seus relacionamentos sociais e econômicos, a não ser que se arrependessem, estariam sob a maldição prevista na divina aliança. Ou seja, a aliança de Deus ela era tão abrangente que ela também se expandia para alguns aspectos da vida humana, né? Por exemplo, a aliança que era feita com Deus, ela também tinha consequência na aliança, no relacionamento horizontal, no caso, aliança no casamento, alianças sociais, né? Aliança sacerdotal, alianças econômicas, tudo isso, toda aliança que era feita com Deus, ela tinha como consequência as alianças que a gente vivia na vida humana, que a gente desenvolvia na vida humana. É a mesma coisa, por exemplo, de hoje a gente se converter a Cristo e abraçar o cristianismo. A gente aceitou essa aliança, fez uma aliança com Deus quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador. E, portanto, a gente vai viver uma nova vida. Então é isso. A partir da semana que vem a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Deus abençoe vocês e aí a gente volta a se falar, tá bom? Um abraço.